Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, alguns de vocês já me conhecem, né? Para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Vanessa, eu sou professora de Ciências e Biologia e eu vou dar continuidade com as aulas de Biologia por aqui com vocês, certo? Eu acredito que vocês tenham parado lá no livro 2, então a gente vai continuar a partir das células eucarióticas. Livro 2, a frente 1, a primeira, a biologia 1, certo? No capítulo 2, fala sobre a biologia das células e a gente vai continuar falando disso agora sobre as células eucarióticas. Existem dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas, certo? O que diferencia as células procarióticas das eucarióticas? As eucarióticas têm um envelope nuclear, ou seja, elas envolvem o núcleo, separam o núcleo dentro da célula. Então, nas procarióticas, o núcleo está solto no citoplasma. Já nas eucarióticas, o núcleo está separadinho dentro de um envoltório nuclear, que antigamente a gente chamava de membrana nuclear ou carioteca, certo? Existem dois tipos de células eucarióticas que têm esse envoltório nuclear, tá? As animais e as vegetais, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. As animais são células que podem ser muito diferentes, devido às várias espécies de animais que existem, certo? Mas a gente vai estudar um modelinho mais genérico, que é mais usual, mais comum, que é esse aqui, que está lá na página 181. Então, pega lá a frente 1 da biologia, página 181. Aqui a gente tem um esquema com uma célula animal e todas as organelas. O que são organelas? São micro-órgãos, mini-órgãos das células que vão fazer as atividades, os metabolismos, os processos dentro da célula. Então, assim como nós temos nossos órgãos, né, o órgão do sistema respiratório, que é o pulmão, órgão do sistema digestório, que pode ser o estômago, a célula ela também tem como se fossem órgãos, mas são chamados de organelas, que vão realizar funções específicas dentro dela, e a gente vai ver agora cada uma delas. Começando pelos ribossomos. Aqui a gente tem um pontinho, não dá nem para ver, mas aqui seria um ribossomo, tá? É um corpúsculo, um pontinho de proteína e RNA ribossômico. E a função dele é produzir mais proteína, sintetizar proteína, produzir proteína, tá? A gente tem ele solto pelas células ou aderidos aqui, ó, esses pontinhos, essas bolinhas que estão aqui no retículo endoplasmático granuloso são ribossomos também. Então, eles podem estar soltos na célula ou aderidos, né, nas membranas. Aqui a gente tem um ribossomo aderido na membrana, certo? O retículo endoplasmático pode ser granuloso ou não granuloso. Granuloso é quando ele tem os grãozinhos de ribossomos. Não granuloso é quando ele é liso, não tem os grãozinhos, tá? Primeiro o granuloso. O granuloso, ele tem uma função um pouquinho diferente do não granuloso. Como o próprio nome já diz, retículo se refere a uma rede muito pequena, é um retículo, uma mini rede, que vai ser responsável por transportar substâncias dentro da célula. Então, se tiver alguma substância numa parte da célula que precisa ser carregada para outra, quem vai fazer esse transporte é o retículo endoplasmático. Ele vai, é uma microrrede, um retículo que vai levar essas substâncias para outras partes, certo? Além disso, o granuloso, como eu falei, ele tem ribossomos e por isso ele vai estar mais ligado à síntese de proteínas e à exportação de proteínas para o meio extracelular. Ele vai levar essas proteínas para fora, se preciso, tá? Da célula. O retículo endoplasmático não granuloso, ele é liso, ele não tem a presença de ribossomos e ele está mais relacionado com a síntese de lipídios, certo? Como os esteroides, por exemplo, que são essenciais para a produção de hormônios. Os hormônios sexuais, por exemplo, estrógeno, progesterona, testosterona. Então, o retículo endoplasmático não granuloso, ele vai estar relacionado com a síntese desses lipídios, como esteroides, tá? Esse retículo também tem uma relação com
a desintoxicação da célula, porque ele fabrica enzimas que conseguem desintoxicar as células, ou seja, metabolizar substâncias tóxicas, como álcool, medicamentos, drogas, agrotóxicos, seja lá o que for que tenha entrado em contato com a célula, tá? O complexo Golgiense, que é a próxima organela, é um conjunto de sacos membranosos achatados, empilhados, que vão originar bolsas ou vesículas, certo? Nos animais, eles estão mais próximos do núcleo do que nas células vegetais, que ficam mais afastadas do núcleo. E esse complexo de enzimas e de vesículas, ele vai ajudar na secreção celular, ou seja, secretar, eliminar algumas substâncias da célula e também na concentração de substâncias da célula, de concentrar mais num lado, na região central ou na parte inferior da célula. Então, ele é que vai estar envolvido com essa função de agrupar ou concentrar substâncias num local mais específico da célula, tá? Aqui a gente tem o desenho do complexo Golgiense e das vesículas de secreção, que são essas bolsas que eu falei, certo? Mitocôndria parece um feijãozinho, um formatinho assim de um feijão dentro da célula, e é uma organela muito importante porque ela tem, é como se fosse responsável pela respiração da célula. Então, ela vai estar envolvida em reações químicas que vão liberar energia durante a respiração celular. Ela vai ter um DNA e um RNA próprio, ribossomos também próprios, com capacidade de se autoduplicarem. Então, ela é uma organela dentro da célula bem independente, que consegue se autoduplicar, certo? Então, tem a ver com a respiração. O lisossomo já é uma organela que tem a ver com a digestão celular, porque ela produz enzimas que vêm lá do complexo Golgiense, que vão digerir substâncias dentro da célula, que podem ser substâncias que entraram na célula ou substâncias que já são próprias da célula, mas que perderam funcionalidade e precisam ser eliminadas. Então, o lisossomo vai lá e digere para posteriormente eliminar esses restos celulares. Tranquilo? Peroxissomo é uma vesícula também parecida com o lisossomo, mas produz enzimas específicas para desintoxicação da célula, tá? Então, o peroxissomo vai ser responsável por eliminar as toxinas, fazer uma desintoxicação das células, assim como o retículo endoplasmático não granuloso que a gente já falou ali anteriormente. Por exemplo, o álcool aqui, ó, fala que o retículo endoplasmático consegue metabolizar 75% do álcool. Os 25% restantes é o peroxissomo que vai conseguir metabolizar e degradar, certo? Principalmente lá nas células do nosso fígado. Então, nosso fígado é cheio de células com peroxissomos. O rim também tem, porque o rim ele filtra, né, o sangue. Então, ele precisa ter essas células para desintoxicar se preciso for. Como que acontece essa desintoxicação? Por exemplo, água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, é produzido dentro das células por causa de reações químicas celulares. E esse peróxido de hidrogênio ele é tóxico. Então, o que o peroxissomo vai fazer? Vai separar esse peróxido de hidrogênio em oxigênio e hidrogênio apenas. Quando ele faz isso, ele decompõe em água e oxigênio, que são produtos atóxicos, por causa da ação de uma enzima que o peroxissomo produz, chamada catalase, certo? É por ação dessa enzima que o peroxissomo consegue diluir a água oxigenada ou peroxissomo em moléculas de oxigênio e de água apenas, que são simples e não são tóxicas. Continuando lá, a gente ainda tem o centríolo, que é uma estrutura proteica disposta em cilindros, como se fossem microcanudinhos, microtúbulos, tá?
e ela tem muito a ver com a formação de cílios ou flagelos, que vão auxiliar na movimentação daquelas células daqueles organismos que são unicelulares, ou até mesmo de espermatozoides, flagelo do espermatozoide, tá? Tem muito a ver, então, com a movimentação e com a captura de alimentos, por causa dos movimentos, né, desses cílios e desses flagelos. E também o centríolo faz parte das divisões celulares. Ele está extremamente relacionado com o processo de divisão celular, tá? Assim como o ribossomo não tem membrana em volta do centríolo. Depois a gente vai ver um pouco mais agora sobre célula vegetal. Essas organelas que eu falei são mais específicas da célula animal, elas também têm na célula vegetal, só que as células vegetais, além de compartilhar a maioria dessas células aqui que a gente já falou, elas têm algumas diferentes que só as vegetais têm, tá? Por exemplo, parede celular e cloroplasto são organelas que só se apresentam em células vegetais. A parede celular é uma proteção mecânica que a célula tem, além da membrana celular, por fora ela ainda vai ter essa parede celular e é uma defesa contra agentes patógenos que possam causar alguma doença, como bactérias e fungos, certo? Além disso, a parede celular, ela também tem enzimas que vão auxiliar na absorção e no transporte e secreção de substâncias na célula vegetal. O cloroplasto é outra diferenciação que só as células vegetais têm, dictiossomos também e os grandes vacúolos, apenas células vegetais têm. Então vamos ver o que o cloroplasto, os dictiossomos e os vacúolos fazem. Aqui a gente tem, né, o esquema de uma célula vegetal. Então vocês podem ver que essa parte mais externa aqui, ó, é a parede celulósica. Então ela tem além da membrana, ela tem a membrana aqui mais interna e por fora ela tem ainda essa parede celulósica, certo? Cloroplasto contém clorofila, que vai ser o pigmento capaz de absorver energia luminosa, transformar, né, durante o processo de fotossíntese, para gerar energia para a célula. Apresenta também os seus próprios DNA, RNA e ribossomos, sendo assim como a mitocôndria capaz de se autoduplicar, tá? Então é uma organela bem independente. Seguindo aqui, tem o vacúolo desenvolvido, que é como se fosse uma grande bolsa para armazenar substâncias. É um reservatório, tá? Controla a entrada e saída de água das células e também participa do controle osmótico. Por fora desse vacúolo, desses grandes vacúolos, deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, o grande vacúolo, aqui que está armazenando alguma substância. Em volta desse grande vacúolo, a gente tem uma membrana chamada tonoplasto, ou membrana vacuolar, tá? Agora, para ver se vocês entenderam um pouquinho aqui, tem uma pergunta. Então, tem 3 tipos de célula que um professor apresentou. A célula 1 tem parede celulósica, a 2 era mais simples, com um único tipo de organela, e a 3 já tinha até núcleo, certo? Aí, letra A. Identifique a célula procariótica e a eucariótica vegetal. Justifique sua resposta. Primeiro, a célula 2 é procariótica. Por quê? Porque é a mais simples. E a célula 3 vai ser a célula eucariótica animal, porque ela tem núcleo, mas é mais complexa. A 1, como tem parede celulósica, já é uma célula vegetal e não animal, certo? Porque só as vegetais têm parede celular. Aí a pergunta da letra B. Com base nessa lista feita pelo aluno, cite quais, né? Acho que cite com as respectivas funções 2 estruturas que são comuns aos 3 tipos de célula. Gente, só comum aos 3 tipos de célula, tanto procariótica quanto eucariótica, animal e vegetal, só podem ser os ribossomos e a membrana plasmática, tá? Só isso que tem em todas as células. O resto é diferente, pode ser diferente. Aqui na próxima página, 184, tem um resumo, uma tabela com um resumo, tá? De cada função das organelas. Então é bem legal aqui para vocês estudarem, para vocês terem esse resuminho aqui, que aqui fala basicamente a função
principal de cada organela, seja ela uma organela de uma célula vegetal ou animal, certo? Eu vou deixar para vocês um link com PDF, e dentro desse PDF vai ter um link com esse site aqui, ó, uma célula interativa. Então, vocês vão conseguir clicar e interagir naquela célula ali. É bem bacaninha, tá? Então, vocês podem clicar, acessar lá depois no PDF. E eu quero que vocês também façam a leitura dessas páginas que a gente começou aqui, ó, na página 181. 180, aliás, né? 180, daí 181, vocês vão ler, vão grifar as coisas mais importantes, 182, 183, até aqui, ao resumo das funções das organelas, para poder fazer os exercícios que eu vou passar para vocês. Os exercícios também vão estar escritos lá no PDF, para quem ficar com dúvida, tá? Mas pode anotar aí já. Exercícios de aplicação, página 354, do 1 ao 3. E depois os propostos lá na 211 a 215. Mas não precisa fazer todos, tá, gente? Eu vou marcar alguns aqui para vocês fazerem. Quero que vocês façam da 211, começando lá. O 82, o exercício 84, 85, 87, 91, 92, 94, 97 e 100, certo? Esses são os exercícios que eu quero que vocês treinem, tá? Para finalizar, aqui a gente tem um texto que vocês podem ler também depois, com mais calma, que fala sobre o citoesqueleto. O que é isso? É uma rede de filamentos que é como se fosse o esqueleto das células eucarióticas, dá sustentação e formato para a célula eucariótica, tá? Esses filamentos de proteínas, eles dão sustentação e formato para essas células. Então, eles são formados por microtúbulos, e esses microtúbulos, eles vão estar associados a essas funções aqui, ó, que vão ajudar nas divisões celulares, vão ajudar na formação de cílios e flagelos, que eu já falei, né, dos centríolos lá, que fazem parte da formação de cílios e flagelos das células que têm esses componentes. E os microfilamentos de proteína também vão fazer parte do citoesqueleto e vão estar mais associados com os movimentos das células. Então, citocinese seria o movimento da célula. As células fazem movimentos para englobar partículas ou movimentos de estrangulamento da própria célula para fazer a divisão celular, certo? Então, esses microfilamentos vão estar associados a esses movimentos aqui, ó, movimentos ameboides, contração muscular da célula, certo? Os filamentos das células musculares, actina e miosina. Então, tudo isso tem a ver com esses microfilamentos dentro do citoesqueleto, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, resolvam os exercícios, acessem o link que eu vou colocar lá. E qualquer dúvida, eu quero que vocês acessem lá o site, o fórum do Sponte, que tem lá, tá? Pode colocar a pergunta lá, fazer comentário, porque daí eu posso interagir com vocês e explicar caso fique alguma dúvida ainda sobre esse assunto. Certinho? Então, por enquanto é isso, pessoal. Bons estudos e até mais!